Cumprimento os amados irmãos e amigos, na paz do Senhor Jesus, que tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o orgulho, né? Por que o orgulho provém da falta de temor a Deus? Porque todas as pessoas orgulhosas, arrogantes, não têm temor a Deus. São pessoas que não respeitam a si próprio, muito menos a Deus, né? Quanto mais o semelhante. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, está escrito: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. O resultado da falta de temor de Deus sempre é do desprezo do nosso próximo, com uma valorização acentuada de si mesmo. Assim os fariseus faziam, né? Assim os fariseus e os escribas daquela época escolheram para si os melhores lugares à mesa, onde os outros iriam assentar diferentemente e indiferente a eles. Você vê o que é a soberba, né? Ela nos diz o quê? No versículo 13 aqui de Provérbio, ele nos diz o quê aqui? O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Porque a pessoa que é arrogante, ele sempre se sente, ele acha que ele é melhor que os outros. Então ele procura subir na vida, em qualquer lugar, ou profissionalmente, espiritualmente, pisando na cabeça dos outros, desfazendo das pessoas. Por ter um pouco mais de conhecimento, ele acha que ele tem tudo para dar certo. Então o orgulho, tá, é o que mata a pessoa. Como disse aqui nessa preleção, tá? Como diz aqui nessa preleção que eu estou dando, os estudos que eu tenho feito, tá? Que a falta de temor a Deus, a pessoa que se valoriza a si mesmo. Os fariseus e os escribas daquela época, né, escolheram para si os melhores lugares da mesa, onde os outros iam sentar, e era indiferente para eles. Deus nos ensina a não ser humilde, a saber como fazer, a saber aonde se assentar, como se aproximar, tratar as pessoas, para a honra e glória de Deus. Hoje, igualmente, a falta de temor de Deus cresce ao ponto de chegar a um ódio pelos outros. Pessoas orgulhosas têm dificuldade em se relacionar com os outros e estão sempre prontas para brigar, pois o orgulhoso tenta alcançar os seus próprios alvos, mesmo às custas da união. Por isso somos exortados tão seriamente: olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Está em Filipenses 2:3. Quando nós começamos a nos vangloriar de si próprio, nós estamos tornando o nosso orgulho um veneno mortal para nós mesmos. E aqui ele nos diz que não devemos nos vangloriar por coisa alguma. Nós devemos entender que sempre temos que aprender. Eu, durante toda a minha vida, estou com 75 anos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho aprendido mais e tenho muito mais a aprender. Então, amados, nós temos que entender quem é Deus em nossos corações. Nós temos que entender o que Deus quer de nós, o porquê do porquê.
Porque o que acontece? Se nós somos orgulhosos, nós passamos por cima das outras pessoas. Nós nos sentimos superior às outras pessoas. E não somos. Eu estou falando espiritualmente, mentalmente, profissionalmente. Às vezes nós temos uma pessoa ao nosso lado que nós achamos, julgamos que essa pessoa pouco sabe e a pessoa sabe muito mais que nós. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos conversar com o Senhor, vamos deixar o orgulho do lado, vamos derramar o amor, o carinho, a atenção para as pessoas, entende? Que é o que nós devemos ter com as pessoas. Quando ele nos diz aqui em Filipenses, né? Olha que maravilha que ele nos diz aqui em Filipenses. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros e considerando os outros superior a si mesmo. Considerar que as outras pessoas é superior a nós. Porque às vezes nós achamos que sabemos tudo, mas não sabemos nada. Então nós temos que aprender com as pessoas. Eu tenho uma filosofia comigo. Deus nos deu os 2 olhos para vermos mais. Ele nos deu 2 narinas para respirarmos melhor. Ele nos deu os 2 ouvidos para nós ouvirmos mais. E uma única boca para que nós falamos o necessário. Para não entrarmos em outros problemas. Em Provérbios 16, 18, ele nos diz o quê? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito e a queda. A Bíblia viva diz, a desgraça está um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. Isso combina exatamente com o que o Senhor Jesus disse em Lucas 14, no versículo 8 e 9. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para que não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, pedir a ele Hoje te eu diga, vou falar pra você Andy, por que você deve escolher a Globamar para comprar os produtos para sua piscina. que ele, Essa daqui que, é a nossa que ele loja. lhe diga, tá? Que ele venha lhe dizer, dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. É isso que eu estou falando. Se fores convidado para algum lugar, não procure sentar no primeiro banco. Não procure se sentir a última bolacha do pacote. Hoje, numa pregação, uma pastora disse isso. Que às vezes o crente, o cristão, o ser humano, ele se sente a última bolacha do pacote. E aqui quebra. As primeiras você tira as inteiras. A última sempre quebra. Então procure não tentar ser a última bolacha do pacote. Seja você mesmo, humilde, sensato, coerente, tá? Para não correr isso. Você já pensou, você chega num lugar, você vai e senta no lugar de honra, sem ser convidado. De repente chega o anfitrião da casa e te chama e fala para ti. Dê lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. É maravilhoso quando você está lá no último lugar, no fundão, o anfitrião te chama e fala, vem aqui, senta aqui, no lugar de honra. Porque só tem honra quem dá honra. Se você honra ao Senhor Jesus, se você dá honra ao Espírito Santo, você tem honra onde você chega. Então deixa o orgulho para lá. O orgulho mata. Orgulho é uma coisa
e causa doenças. Orgulho te afasta de tudo que provém de Deus. Tudo. No orgulho você não quer saber de nada referente a Deus. Porque Deus é amor, Deus é carinho, Deus é humildade, é temperança, é mansidão. Na prática, o orgulho não leva. Na prática, o orgulho não nos leva a sermos mais reconhecidos e importantes no reino de Deus. Mas acontece exatamente o contrário. Quando somos orgulhosos, somos cada vez mais e cada vez menos importantes para o reino de Deus, até o ponto de sermos totalmente desqualificados. Você está vendo, amado? Que quanto mais orgulhoso você tem, quanto mais orgulho você tem, mais desqualificado por Deus você é. Por quê? Por falta de sabedoria. E a sabedoria não é boa. A falta de sabedoria não vira. Vamos fazer uma oração para pedir a Deus que nos dê a direção para sermos humildes. Amanhã nós continuamos a falar talvez um pouco mais sobre o orgulho. Eu trago a mensagem para vocês conforme a determinação de Deus. A oração para pedir a direção. Está no Salmo 32, versículo 8, que ele nos diz: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. No Salmo 32, versículo 8. Senhor, és conhecedor de todas as coisas. Por isso, venho a ti pedir que dirija-me nesta hora. Guia meus passos, as minhas decisões. Dá-me tua orientação. Vou acertar um negócio. Antes, porém, estou diante de ti pedindo que me mostre se estou realizando esse negócio na hora certa, com as pessoas certas. Não terei motivos para arrependimento. Que tu possas ser bem-sucedido e que possa beneficiar a todos. Confiante que estará comigo em tudo e não me deixarás sem resposta. Agradeço a ti, Senhor. Amém. Então, amados, o que quero dizer com essa pequena oração? Não seja orgulhoso. Converse com Deus. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Fecha teus olhos. Eleva o pensamento a Deus. Senhor, nessa hora santa e sagrada, Pai, mais uma vez eu entro na tua presença para interceder, Pai, por cada pessoa que está me acompanhando, Pai. Interceder, Pai, por cada lar onde chegar essa mensagem, Pai. Interceder, Senhor, por todos aqueles que necessitam, Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, abra uma janela no céu e venha de encontro à petição de cada um dos teus filhos. Sabe, Deus, é maravilhoso, Pai, estar com o Senhor, servir o Senhor. Então procure as pessoas, Pai, que necessitam. Inclina teus ouvidos, Pai. Ouça o clamor de cada um dos teus filhos. E derrame sua bênção sobre eles. Que nessa hora santa e gloriosa, Pai, eu quero derramar a teus pés, Pai, a todos os teus filhos, a todos os lares, Pai, onde chegar essa mensagem, nessa hora santa e gloriosa, porque só o Senhor é Deus. Abençoe os indecisos, Pai.
Ensine as pessoas que estão em decisão, Pai, te buscar e crer no Senhor, Pai. Porque a indecisão, Pai, a dúvida, Pai, não é do Senhor, Pai. A indecisão e a dúvida não te pertencem, Pai. Pertence ao inimigo. Na tua palavra são duas só. É sim, sim, não, não. O sim, o será, o porquê, o talvez não existe na palavra do Senhor. E nós devemos riscar do nosso dicionário o sim, o será, o porquê e o talvez. Nós devemos declarar que eu posso, eu faço e eu consigo porque eu sou filho de Deus. E se tu és filho de Deus, tu és mais do que vencedor. Então creia em Deus. Derrame todos os seus problemas aos pés de Deus e deixe Ele trabalhar por vós. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Aguardo um contato seu. E quem estiver assistindo, deixe um joinha lá. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Uma boa noite a todos.